Bem, pessoal, vou responder uma pergunta. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre infiltração, sobre bloqueio, né? E muitos de vocês perguntam assim, Júlio, devo ou não devo fazer? Vou pegar aqui uma seringa, né, para explicar mais ou menos para vocês como é feito o procedimento, né, e por que às vezes gera essa polêmica, essas controvérsias, né. Então a gente tem aqui na coluna lombar várias causas que podem ter dor. E normalmente isso é multifatorial, são múltiplos fatores. Às vezes você não fez muito exercício físico, então tem uma musculatura fraca. Às vezes é um desgaste, porque você fez muita atividade física, foi em excesso, né? Às vezes é genético mesmo, você tem uma tendência familiar a fazer isso. Então, múltiplos fatores. E eu costumo brincar com todo mundo e dizer assim, ó, só não vai sentir dor na coluna quem não viver tempo suficiente. Então é um problema muito comum. 40% da população acima dos 40 anos tem dor que vai acontecer de forma crônica em sua vida, né? Se você pensar em sentir pelo menos dor na coluna uma vez, quase todo mundo vai ter, né? Então o que acontece? Quando você tem essas alterações crônicas na coluna, o médico vai pedir uma série de exames e vai ver que tipo de alteração você tem. Pode ser uma hérnia de disco, esse aqui. Pode ter problema nas facetas. O que acontece? A gente tem articulação que naturalmente o disco protege um osso do outro, mas tem contato do osso, não tem jeito. Então a faceta é um dos locais que o osso tem contato. Claro que tem cartilagem, né? Mas no decorrer de nossa vida, essa cartilagem vai se desgastando, né? Então naturalmente tem alguns contatos ossos que às vezes não dão. Então quando o médico fala de fazer um bloqueio, fazer uma infiltração na coluna lombar, o que é que ele está imaginando? Ele vai pegar uma agulhinha, óbvio que é uma agulha de outro calibre específica, vai injetar uma substância aqui. E essa substância, quando ele injeta essa substância, justamente nesse processo, na faceta, é justamente porque muitas vezes um anestésico, um corticóide, cada médico às vezes tem o seu jeito de usar, a quantidade, né? Por isso que eu não vou entrar em detalhe para você, para justamente desinflamar e tirar a dor. Por que é tão polêmico? Às vezes tem médico que pede já do início, tem outros que esperam um pouquinho, né? Porque eu digo para o paciente assim, é multifatorial. Então eu normalmente tento segurar um pouquinho o bloqueio quando o paciente está em crise aguda, porque você vai tentar fazer uma série de medidas clínicas. Mudança de hábito de vida, redução de peso, né? Medicação via oral, para ver se com essas medidas ele fica e isso melhora de forma mais estável. Mas às vezes ele está numa crise tão intensa, não está melhorando com o remédio, que você às vezes precisa fazer essa infiltração, esse bloqueio, para justamente tirar desse momento dele de crise de dor e que ele volte à sua vida, melhore um pouquinho a dor, os remédios façam mais efeito e ele consiga fazer essa mudança de hábito de vida. E esse time de quando faz, quando não faz, quem faz mais precoce, é muito de médico para médico. Então tem muita coisa que é subjetiva, que é o médico conversando com o paciente, vendo se ele fez ou não fisioterapia, e até se ele vai fazer ou não vai fazer. Tem paciente, às vezes ficam falando assim, ó, é indispensável a fisioterapia, eu concordo, mas tem paciente que não faz, você insiste, você fala, e é muito importante. Por isso que eu dei um vídeo aqui só falando sobre a importância da reabilitação, da fisioterapia para a coluna lombar, prática de atividade física, perder peso, mas óbvio, o ser humano não é robozinho e cada um vai fazer conforme a sua orientação, mas também conforme a vontade própria dele, né? E o bloqueio, muitas vezes, ele ajuda a tirar o paciente desse momento de crise. Quando vai fazer, aí vai ser de médico para médico, vendo o seu contexto, né? Eu tento segurar ao máximo os procedimentos para a pessoa entender que é importante ela fazer as medidas, mudança de hábito. Mas às vezes o paciente está na crise e não tem jeito. Você vai ter que fazer essa infiltração, esse bloqueio para tentar melhorar, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.